Olá, que bom que você veio. Aqui sou o Pastor Júlio, da Church do Alto. E esse é o nosso canal oficial do YouTube, onde você pode acompanhar tudo que tem acontecido aqui na nossa casa. Aproveite, se inscreve, dê o seu like, curte no botãozinho do sininho aí, para você receber todas as notificações do nosso canal. Muito obrigado e continue nos acompanhando pelo Facebook e pelo Instagram também. Beijão no coração, tamo junto! Separei esse dia hoje para a gente falar sobre a palavra transformação, sobre a palavra transformar. Ontem eu fui convidado para ministrar numa igreja, um congresso de jovens, e eu digo assim para as pessoas, eu digo assim, olha, eu não sou conferencista, eu sou pastor. E o que a gente prega aqui é o que a gente fala em outros lugares. Então nós temos já falado há algum tempo, né, sobre essa palavra transformação em um outro aspecto, e hoje eu quero separar esse versículo, né, Romanos capítulo 1, versículo 16, porque diz assim, na palavra do Senhor, na Bíblia NVI, diz assim: porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque o Evangelho de Cristo é poder. Diga assim comigo, poder. E é poder para a salvação de todo aquele que crê, né? Aquele que nele crê, primeiro do judeu e também de todo grego. Eu quero que você agora coloque as suas duas mãos sobre o seu coração e diga assim comigo: Senhor Jesus, nesta noite eu preciso ouvir a tua voz. Fala comigo, em nome de Jesus, amém. Senhor, eu abençoo o teu povo, ó Pai, que seja o teu Espírito Santo a falar. Nesse instante nos escondemos atrás da tua cruz, ó Pai, e que o Senhor nos traga uma revelação e um entendimento, em nome de Jesus, amém. Queridos, eu quero usar esse texto aqui apenas como uma referência, para nós começarmos a entender que o Evangelho é o poder de Deus, mas esse poder, ele é simplesmente para a salvação. E a palavra salvação aqui, eu quero fazer uma adaptação nela para a transformação. Nós temos o nosso nome escrito no livro da vida. Quem tem seu nome escrito no livro da vida, diga amém. Nem que seja pela fé, você já tem que ir declarando que você tem o seu nome no livro da vida. Mas enquanto estamos vivenciando aqui nesta terra, nós precisamos de transformação, e essa transformação, ela precisa ser diária. Precisa ser diária. Como igreja, nós apoiamos essas manifestações que estão acontecendo aí pelo Brasil. Não tenho dúvida nenhuma, né, que é Deus dando uma balançada na nossa nação, é Deus expressando juízo sobre essa classe política, não é, que estamos passando. Então nós apoiamos isso, mas o que isso pode trazer socialmente falando? Pode trazer uma transformação social. Mas também, quando nós falamos de algo no Senhor, nós estamos falando de uma transformação da nossa história. Acho que você não entendeu nada. Nós estamos falando do poder de Deus, que é para a transformação da nossa história. Transformação da sua família, né? O pastor Rogério e a pastora Viviane acabaram de testemunhar aqui que quem mudou a história do casamento deles não foi a tentativa unicamente deles, foi Deus, através do quê? Da palavra dele. Eu pastorei jovens durante tantos anos, eu pastoreando jovens, vi tantos jovens sendo transformados. Por mim? Não. Por uma estrutura, porque colocou uma luz na igreja, porque colocou um som melhor, porque trouxe uma banda divertida? Não. Essas pessoas eram transformadas segundo a palavra de Deus. Então o Evangelho, ele é o poder de Deus. Para quê? Uma transformação, mas uma transformação completa, gente. Nós não podemos deixar e impedir Deus de continuar trabalhando na nossa vida. Queridos, são 20 e poucos anos servindo a Deus. Me converti em 1997, 1996, 1997, me batizei. Esse ano completando 21 anos. Com um ano depois, 1998, eu já estava numa instituição teológica estudando para ser pastor. 2001 me formei. De lá para cá, 2002, assumi numa igreja e servindo a Deus. E eu digo para você, até hoje, antes de ministrar esta palavra, ainda tem coisa dentro de mim que precisa de transformação.
ainda existe coisas dentro de mim que precisam de transformação. Não, ninguém aqui está tão completo assim, porque se você estivesse completo, Deus falaria assim como falou para Enoque. Enoque andou com Deus e foi fiel, e Deus falou assim: traz para cá, porque não dá para ele ficar mais na terra. Enoque, vem para cá. Então, queridos, transformação, mas uma transformação completa. Moisés, ele teve o seu rosto brilhando a partir de encontrar com Deus. Moisés, ele teve o seu semblante transformado quando ele está junto com Deus. Com Deus nós fomos chamados para nos relacionarmos com Ele. E se você acredita nisso, aplauda ao Senhor Jesus bem alto. Glória a Deus. Lucas capítulo 24, e nesse versículo eu quero me ater junto com vocês. Lucas capítulo 24, versículo de número versículo 31 em diante. Lucas 24, e nesses versículos nós vamos parar, né, um pouquinho. Lucas 24, versículo 31, 32 e 33. Disse assim, não é? Versículo 31. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Versículo 32. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração? Por acaso não estava queimando o coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Versículo 33. Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém, e ali encontraram os 11 apóstolos e os que estavam reunidos naquele lugar. Queridos, aqui um contexto: 2 discípulos após a morte de Jesus. Jesus já havia inclusive ressuscitado, e eles estavam, conforme diz aqui o versículo de número 13, eles estavam em Jerusalém, mas eles ficaram tão decepcionados que eles falaram assim: vamos para Emaús. Emaús ficava a 11 quilômetros de distância de Jerusalém. E agora eles, versículo de número 14, versículo de número 16, o finalzinho do versículo diz assim: e eles pararam, e os seus rostos estavam entristecidos. Já teve dia assim da pessoa olhar para você e você tentar disfarçar e ela perceber que você estava triste? Já percebeu já? Olha, não adianta botar aquele filtro do Instagram, não adianta você querer inventar moda não, né? Que sempre vai ter alguém que vai perceber que você está triste. Aí vai entrar lá no inbox ainda: ei, o que aconteceu? Se for mulher, é amiga. Ô amiga, o que houve com você? Eu estou percebendo que você está triste aí, e não adianta querer disfarçar. Já aconteceu isso com você já? Não é? Queridos, e assim estão os discípulos, extremamente tristes, mas eles aqui foram impactados. Diga assim comigo: impactados. Eles foram impactados pelo poder de Deus, né? Por exemplo, assim, alguns fatos na nossa vida que nos impactam, algumas coisas que acontecem conosco que nos impactam. Por exemplo, quem lembra do dia 11 de setembro? Alguém lembra? Você lembra onde você estava no dia 11 de setembro? Quem lembra daquela notícia e lembra exatamente onde você estava? Eu lembro até hoje. E o pior é que naquele dia eu tinha uma viagem marcada. E eu estava saindo de Cianorte no ônibus e estou indo para um lugar que eu nem me lembro onde. E de repente parou o ônibus e entrou um oficial, uma pessoa do exército, viu, pastor Rogério? Alguém do exército entrou com aquela cara de feliz, né? Não, o pessoal fala que o pastor Rogério é serão, né, gente? Mas ele é um amor de pessoa. Entrou com aquela cara de feliz: atenção, senhores, vocês sabem o que está acontecendo no Brasil hoje? Gente, eu tinha visto o 11 de setembro, 9 da manhã, quando aquilo era tipo 11 horas da manhã, o meu coração veio na boca. Falei: meu Deus, caiu as torres, estamos em guerra. E eu já falei: Jesus, eu não vou casar, meu pai. Porque eu achei que o Brasil estava em guerra. Eu imaginei na hora, dentro de um ônibus, sem notícia, sem saber o que estava acontecendo. Estão matando todo mundo e vai começar por esse busão aqui. E eu já
Já mandei uma oração pós, falei, Jesus, livra nós aí, meu Pai. Aí quando ele falou assim, nós estamos num treinamento, eu falei, mas por que ele não entrou assim? Oi gente, bom dia, estamos num treinamento. Já evitava um transtorno enorme, gente. Se tivesse o número 2 no jeito ali, sujava o ônibus inteiro. Porque o jeito que ele falou foi assustador. Mas coisas que causam em nós impactos, coisas que geram em nós uma perspectiva que nos marcam. Esse fato aqui com esses discípulos são coisas que marcaram a vida deles. Jesus morreu, ele era, segundo os discípulos, a esperança de Israel. Mas queridos, para que nós possamos viver uma transformação completa da nossa vida, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente quando a gente fala sobre isso, a gente precisa deixar Deus abrir os nossos olhos. Quando a gente vê o versículo de número 32, versículo 30, quando estavam, então versículo 31, então os seus olhos foram abertos, versículo 31, os seus olhos foram abertos. Queridos, para que nós possamos viver, e detalhe, quando a gente fala dos olhos serem abertos, os discípulos falam assim, você viu? Quando ele estava explicando as Escrituras, queridos, para que os nossos olhos sejam abertos, a gente precisa buscar na palavra de Deus. Uma transformação completa. Aqui não é autoajuda, aqui é ajuda do alto, não é? Aqui nós estamos falando de sermos e termos uma vida transformada a partir da palavra de Deus. O Salmo 119, versículo 105 diz assim, a tua palavra é lâmpada para os meus pés, é a tua palavra. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Querido, lâmpada para os meus pés, ou seja, eu não consigo dar um passo, suponhamos que isso aqui seja uma lanterna, olha, estou indo, é lâmpada para os meus pés, não é lâmpada que ilumina como um carro, a 100 metros de distância, a 50 metros de distância. Nós estamos falando da gente viver uma vida transformada a partir da palavra de Deus, que é lâmpada para os seus pés. Bate seu pezinho bem forte aí no chão aí. João capítulo 5, versículo 39 diz assim, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Examinai as Escrituras. Queridos, pasme você, examinar as Escrituras não é igual você faz em casa, não. Ai, Jesus, ai, que sono, meu Deus, meu Deus. Quem já foi ler a Bíblia e ficou com sono? Não levanta a mão que todo mundo, né? Você está perdoado já, né? Às vezes a gente vai examinar a Escritura, a gente faz, né? Ai, já vai ler a Bíblia deitado. Não faça isso, é um convite para você dormir. Vai ler a Bíblia, vai de pé, vai andando para lá e para cá. Glória a Deus. Às vezes eu venho orar, gente, se você me vir no momento de oração aqui, eu não oro de joelho não. Porque um dia eu estava numa vigília empolgado, mas me bateu o sono, e eu estava lá, e eu de joelho, e veio, sabe aquele momento que você dá uma dormida? E eu estava lá, Jesus, eu te abençoo agora. Oh Deus, recebe poder, Senhor. Aí o irmão do lado assim deu uma cutucada e falou, quem és tu? Já para não dormir, gente, já para não dormir, examinai as Escrituras, não é? Efésios capítulo 1, versículo 18, tendo iluminado o vosso entendimento, gente. Efésios 1, 18, tendo iluminado o vosso entendimento. Diga assim comigo, entendimento. Entendimento é diferente de saber. Tem muita gente que sabe um monte de coisa, mas não entende nada. Conhece alguém assim? Não olha para o lado. Conhece alguém que tudo ele sabe? Vai falar de carro, ele sabe. Vai falar de tinta, ele sabe. Vai falar de imóvel, ele sabe. Vai falar de gado, ele sabe. Mas não entende nada, gente. Ó, tá assim de gente. Olha para a pessoa que está fazendo, tá assim de gente assim. Tá assim de gente assim.
Mas a Bíblia diz assim: olha, eu iluminei os olhos do vosso entendimento. O Espírito Santo está aqui nessa noite para te dar entendimento. Você vai compreender a palavra de Deus, e isso vai gerar dentro de você transformação. E se você crê nisso, aplauda ao Senhor Jesus. Então esses discípulos, no versículo 31, então os nossos olhos foram abertos. Queridos, para viver uma transformação completa dentro de mim, olha só, não perca Jesus de vista. Gente, não perca Jesus de vista em nenhum momento. É na sua casa. Isso não quer dizer que você vai virar uma pessoa religiosa apenas, mas que você vai caminhar com Deus em relacionamento. Queridos, alguém que tem a sua visão aberta em Deus, alguém que tem a sua transformação em Deus, presta atenção, uma das marcas dela, ela torce pelo sucesso das pessoas. Quando eu começo a ter a minha transformação, chega alguém assim e fala que está tendo êxito, está tendo sucesso, eu começo a vibrar com essa pessoa que está tendo êxito. Eu não consigo compreender um irmão em Cristo que ele se entristece com a vitória do outro, gente. Eu não consigo compreender isso. Estava ali, vendo o menino aqui do baixo, o Gilberto, tocar, né? E eles estão aqui mudando os fones aqui, e de repente eu vi dentro da orelha dele, que não é tão pequeno assim, né? Um fonezinho lá dentro, né? Aí ele passou ali, falei, comprou um fone dele, que é caro esses negócios, gente. Ele falou, comprei. E eu, glória a Deus, gente, é um fone de ouvido, mas eu celebro ao Senhor na vida dele, porque é mais uma conquista. Aprendamos, quando a gente tem a vida transformada, a gente começa a celebrar o sucesso das pessoas que estão perto de nós, até da sogra, conforme disse aqui, né, nosso amigo Rogério, o pastor Rogério, falou isso. A Denise, ela tem o privilégio, a melhor sogra do universo, ela conhece, também morou, né, precisávamos comprar a nossa casa, a gente foi para ficar 3 meses na casa da minha mãe, nós ficamos 18 meses, tá rindo, né? A casa da minha mãe só tem um banheiro, pensa 2 miliantes na hora do love, pensa 2 bandidos saindo do quarto. Eu sou filho de nordestino, gente. O pessoal lá em casa lá é tudo meio reservado. Tudo meio reservado. A gente brincava, fazia umas coisas lá que vocês sabem o que é. Aí depois vai ter que fazer um banho, né? Dormir tranquilo. Minha mãe lá, e a gente saía assim. Sabe aquela cara de quem está devendo o cartório, sabe? Já viu? Né? Então, queridos, eu preciso aprender a viver uma vida transformada, porque uma vida transformada eu consigo compreender e me alegrar com o sucesso do outro. Eu consigo compreender isso, eu consigo torcer pelas pessoas. Queridos, outras coisas, uma pessoa transformada, disse aqui muito bem o pastor Rogério no momento de oferta, Paulo, ele aprendeu a viver com pouco. Queridos, problema para uma pessoa transformada não é nada, é treinamento. Quando a gente olha a história de Davi, se você vê um leão, o que você faz? De verdade, Hugo, você que é um cara grandão assim, se você vê um leão, o que você faz? Solto aqui, larga a jaca e sai. Gente, a Bíblia diz que Davi, ele questionado pelo rei Saul, ele diz assim, olha rei, fica tranquilo, eu vou enfrentar o Golias, mas vou te falar uma coisa, às vezes aparece chegar um urso ou um leão lá para tentar comer uma das ovelhinhas. Quando ele pega a ovelhinha, eu saio correndo atrás dele. Olha só, gente, eu saio correndo atrás dele, mato, e se puder toma minha ovelha de volta. Uma pessoa transformada segundo o poder de Deus, ele enfrenta todos os seus desafios, e com a graça de Deus, o poder de Deus, ele vence cada um deles. E presta atenção, ele ainda sabe identificar o problema. Faz fila aí, todos os leão, aí vem.
Pá, 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 pá. Opa, você é leão do passado, sai da fila, você não pode ficar aqui. Comigo não tem essa de ficar vencendo o problema do passado, não. Você já está vencido em nome de Jesus. Pá, 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 pá. Opa, você é o boleto de amanhã. E comigo não tem ansiedade. Sai daqui, pula para fora, vai lá para trás, que você é o problema de amanhã. Amém? Olha para a pessoa que está falando assim, amém, irmão? Para de ansiedade, gente. Para de ansiedade. Chegou aqui, está preocupado com a conta de amanhã? Para com isso. A Bíblia diz que a cada dia basta o seu mal. Cada dia basta o seu mal. Deus está com você. E se você crer nisso, aplauda ao Senhor Jesus bem alto. O Evangelho, diga assim comigo, o Evangelho. O Evangelho transforma uma pessoa eternamente. Glória a Deus. O Evangelho também, queridos, ele não quer mudar uma pessoa rapidamente. Presta atenção nisso aqui. O Evangelho não está interessado que você mude rapidamente, mas o Evangelho está preocupado que você mude definitivamente. E é totalmente diferente. A rapidez é tipo assim: deixa esse cabelo crescer, para de rapar a perna, use uma saia, bota um terno. Esse é o Evangelho que muda rapidamente. Mas isso aí não transforma o interior, não. O Evangelho quer mudar você definitivamente. Quer mudar você definitivamente. É uma pessoa irada. Conhece alguém irado? Não olha para o lado, que de repente ele está hoje aqui. Ele quer que... Você pode ter chegado aqui hoje irado, mas eu vou dizer uma coisa para você. Daqui a alguns dias você vai ser tão manso como Moisés. Você pode ser aquela pessoa assim, tipo, tudo é para ontem. Conhece alguém assim? Deus vai acalmar você. Deus vai transformar você. Tem homem que não sabe fazer carinho. Antes de eu ter filho eu tinha medo. Eu vou dar aqui um exemplo. Eu ia fazer carinho em criança, eu fazia assim, ó. Ai, que bonitinho. Quase arranca o pescoço. Parece que tem uma lixa na mão. Já viu algum homem assim? Conhece algum? Queridos, o Evangelho transformou a minha vida. Hoje eu pego a bebê, por incrível que pareça, eu que consigo fazer ela dormir mais do que a Denise. Já está até se forgando agora. Queridos, mas eu tinha medo. Eu venho de uma família, minha mãe é nordestina. Lá em casa não tem muito teretetê não. Eu digo que eu tenho 10 jegue dentro de mim. E eu só, olha gente, para controlar eles é só o Espírito Santo. Porque quando um sai, Jesus... Imagina que não é só um, são 10. Então eu fui criado para ser um jumento, sabe? Um cara bruto, grosso, estúpido, argola de laço, brucutu. Eu fui educado para ser isso. O Evangelho me transformou. O Evangelho quer te transformar definitivamente. Se você crer nisso, aplauda ao Senhor Jesus bem alto. A minha vida então, ela necessita de um novo impacto. A minha vida hoje precisa vivenciar um novo impacto em Deus. Qual é o problema dos espias quando eles foram à terra que Deus falou que seria deles? Somente 2 voltaram com uma possibilidade, acreditando que Deus entregaria. O restante todos não acreditaram, a ponto que o povo ficou 40 anos, queridos, dentro do deserto, sendo tratado por Deus para mudar esse entendimento de que não era possível entrar na terra. O problema daqueles homens então era um problema de como eles viam as coisas. Olha, os nossos olhos foram abertos. É o texto que nós lemos aqui de Lucas 24, versículo 31. Então os olhos deles foram abertos. Que Deus hoje consiga, em nome de Jesus, abrir os seus olhos e você contemplar todas as possibilidades que Deus tem na tua história, tudo que Deus quer fazer na tua vida, em nome de Jesus. Queridos, quando a gente tem os olhos abertos, até velório a gente muda. A Denise sabe disso. Eu não posso ver um velório marcando que eu entro dentro. Estou lá. Oi, posso dar uma palavra?
Essa semana mesmo fui nenhum. Vai dar uma palavra? Falei, lógico, estou pronto. Um dia morreu um rapaz que era padeiro. E eu estava lá. Falei, poxa, Jesus é o pão da vida. Rapaz, esse cara está servindo o último pão dele agora. O padeiro era o defunto. Gente, eu abri a boca, falei, tem pão aqui. Ele está servindo. E a família, eu estou comendo. Eu quero desse pão. É isso. E ninguém era crente naquela família, não. Um dia fui no outro velório, o velório mais michuruca que eu já fui na face da terra. Só tinha a mãe, que é a viúva, e 2 filhos. E eu tô lá animado. Pensa, fui pregar, gente. Aquele dia eu não esqueço nunca mais. E eu me empolguei na hora, assim, só tava nós 3, nós 4. E eu comecei a gritar, porque hoje não morreu um homem comum, tão bom, valente. Mas isso nos gritos. A viúva, eu vi bem na hora que eu virei a cara assim, ela deu uma cutucada na filha. E eu imaginei, na minha cabeça eu falando, eu imaginei ela falando assim, nós está no velório certo? Porque esse aí não é valente. Eu imaginei ela falando, valente, esse aí que morreu nunca. Vai lá, filha, olha se é o defunto. Porque onde a gente chega, vou falar uma coisa para você. Você precisa ter os seus olhos abertos, porque você vai mudar muita realidade. Sobre a tua vida há uma graça especial, há uma unção de Deus. Se você crer nisso, aplauda ao Senhor Jesus bem alto. Uma visão correta nos faz viver plenamente, gente. Jesus disse assim, olha, eu vim para que vocês tenham vida, e tenham vida em abundância. Tenha vida em abundância. Eu não quero dizer que você vai estacionar Ferraris aqui na frente. Eu quero dizer que você vai viver uma vida feliz. O que é felicidade? É excesso de hoje, é excesso de gratidão, é excesso de Jesus dentro de uma pessoa. Ela é feliz. Viver plenamente, ter uma vida no Senhor. Um crente de verdade, queridos, quando ele passa na prova, é como diz a Cassiane, com muito... Bom, acho que vocês não entenderam, vou dar uma outra. Um crente de verdade, quando ele passa na prova, irmã Cassiane, olha o comercial seu, é com muito louvor. Só que eu só consigo louvar no meio da prova, quando eu compreendo que Deus está ao meu lado. Quando eu compreendo e tenho esse entendimento. Há dentro de você um visionário. Há dentro de você um visionário. Uma pessoa que consegue pensar coisas novas, que consegue ser criativa, que consegue vivenciar coisas maravilhosas do Senhor, que consegue fazer de uma mesa com um pão, um ovo, um grande banquete. Há dentro de você, querido, uma pessoa espetacular. Mas hoje os seus olhos precisam ser abertos. Os seus olhos precisam ser abertos. Olhos transformados definitivamente. Se não existe transformação, presta atenção. Se não existe uma transformação na sua vida cristã, você está apenas vivendo momentos com Deus. A Bíblia diz que esses homens, eles andaram 11 quilômetros com Jesus. 11 quilômetros. 11 quilômetros, se você andar meio ligeirinho, você faz 1h30. 11 quilômetros. Se você for um corredor, tipo assim, uns que tem aqui, uns caras bons, assim, ó, nada barrigudo, nada assim, você consegue fazer em 30 minutos, né? E falando aí uma velocidade bem de boinha. Então eles andaram 1h30 com Jesus. Foi um momento, diga assim comigo, um momento. Eles poderiam ter vivenciado somente aquele momento, mas a Bíblia diz que quando eles chegaram ao final do caminho, eles voltaram para Jerusalém, que era o lugar deles. Aquele momento transformou a história deles. Se você não tem vivenciado transformações na tua vida, hoje eu digo para você uma coisa: é dia de você caminhar mais com Jesus. Olha para a pessoa que está ao seu lado e fala assim: tem mais 11 quilômetros, irmão. Aproveita que está aí uma greve aí de busão aí, de carro, de combustível. De repente você mora aí a uns 10 quilômetros do seu trabalho.
De repente amanhã de manhã você já pode andar 10 quilômetros com Jesus do seu lado e perguntando para Ele exatamente o que precisa mudar. E se você está disposto a transformar a sua história, dê um brado de júbilo ao Senhor bem alto. Glória a Deus. Bom, aí a gente caminha aqui mais um pouquinho. O coração desses homens começaram a queimar, versículo 32. E disseram um ao outro: porventura não ardia dentro de você o seu coração? Queridos, isso aqui é muito importante para quem quer vivenciar uma vida transformada. Precisa haver dentro de você uma paixão muito grande por Jesus. Precisa haver dentro de você uma paixão muito grande. Não é vivenciar uma vida cristã medíocre. Não é ser aquela pessoa que leva a vida de qualquer jeito. Ele estava falando, a Bíblia diz, ele pergunta um para o outro: olha, você percebeu que quando a gente estava caminhando 11 quilômetros, gente, Jesus falando com eles, e a Bíblia diz que Jesus começou a explicar desde Moisés, pelos profetas, explicando tudo, e diz que o coraçãozinho deles foi queimando, havia uma chaleira dentro deles, né? Eu 43 anos que eu tenho, no auge dos meus 43 anos de vida, eu venho de uma família bem simples. Então minha avó, por exemplo, ela morava numa cidadezinha chamada Perdigão. Quem conhece Perdigão aqui? Ó, tem uns 3 aqui, Jesus. Não é Perdidão, gente, é Perdigão. Não tinha luz. Pensa, imagina uma casa sem luz, que era lamparina, fogão era a lenha. Então um lugar bem simples. Mas eu me recordo que a minha avó tomava chimarrão, que aqui no Mato Grosso do Sul chama de mate. E ela acordava de madrugada, e aquele fogão de lenha, e já tinha aquela chaleira que passava o dia inteiro com água dentro, quentinha, gente. Isso nunca fugiu à minha memória, e hoje olhando para esse texto eu falo assim: a minha vida precisa ser como a casinha da minha avó, que a chaleira está quente o dia inteiro. Tem uma paixão dentro de mim o dia inteiro, queridos. Viver com Deus é muito bom. Acho que não compreendeu. Viver com Deus é muito bom. Precisa ser algo explosivo, precisa arder dentro do nosso coração. Queridos, você consegue imaginar um relacionamento entre homem e mulher, né? Onde não existe o fogo, a paixão? Consegue imaginar? Nós estamos completando 10 anos de casamento. Esses dias eu cheguei em casa assim, eu já imaginei a Denise, eu abri na porta e ela: "Ain't no I love you. Quero você como eu quero." Aquele cabelo esvoaçante, sabe quando você abre a porta assim, ela entra assim, ó. Mas quando eu abri a porta, sabe o que eu vi? O choro da Luísa. Queridos, 10 anos de casamento, mas se não pode encostar muito não. Inclusive marcaram a vasectomia, gente, essa semana. Ai, Jesus. Mas você consegue imaginar um relacionamento onde não existe essa paixão? Não dá. A gente não casa para ser amiguinho, a gente não casa para ser colega. A gente casa, né, para termos uma vida a dois. Então eu quero desafiar você, queridos. Aqui nós vemos, a Bíblia está dizendo assim: o nosso coração estava queimando. Quando eu caminho com Deus, queridos, o meu coração, ele arde continuamente de amor e de paixão pelo Senhor Jesus, pelo céu, pelas coisas dele. Esta é vivenciar a verdadeira transformação. Viver este fogo é viver um estilo de vida. Salmo 121, versículo 1 diz assim: "Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor." O meu coração queima, queridos. Alegrei-me quando me disseram. Então viver com esse coração queimando é um estilo de vida.
A Denise, queridos, ministrou isso aqui, que pode ter uma chaminha pequenininha, está quase apagando, mas a glória de Deus faz reacender em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor Jesus bem alto. Deus sempre vai manifestar o seu fogo. Moisés, quando foi para o tabernáculo ser consagrado, a Bíblia diz que houve uma manifestação do fogo de Deus. O povo no deserto, havia fogo que era aquilo que protegia a noite. Abraão, quando houve uma aliança com Deus, foi através do fogo. Quando nós olhamos, Deus é uma coluna de fogo. Elias foi levado num cavalo de fogo. Jesus batiza com fogo. E o Espírito Santo, em Atos capítulo 2, ele vem como fogo também. Então o fogo precisa fazer parte de nós. Hebreus capítulo de número 1, versículo 7. Hebreus 1,7, esse é um versículo para você guardar. E quanto aos anjos, Deus diz: faz dos seus anjos espíritos, e dos seus ministros Ele faz como labaredas de fogo. E dos seus ministros, dos seus servos, Ele faz como labaredas de fogo. Hoje é um tempo para você viver uma transformação completa, para você viver um novo tempo na tua história. Queridos, crente precisa ter fogo dentro de você. Talvez você chegou aqui frustrado, decepcionado com a igreja, com um monte de coisa, mas eu vou dizer algo para você: deixa Deus acender esse fogo, deixa a glória de Deus repousar sobre você, não viva com o fogo apagado, deixa a glória de Deus acender isso aí, queridos. Isso é uma responsabilidade minha como pastor. Eu não fui chamado para ser apenas amiguinho e colega de vocês. Nós temos uma responsabilidade de ensinar e de levar uma multidão, pessoas para o céu, famílias transformadas e homens e mulheres que expressam a glória de Deus por onde eles passam. E se tem alguém aqui assim, aplauda ao Senhor Jesus bem alto.